Sabes o que é que eu descobri? Já está a começar isto. Sim. Começa assim, tipo, então já sabes o que é que eu descobri? Sabes o que é que eu descobri? Chamada abertura fria. Que eu não preciso dizer olá Porquê? para abrir o episódio. Porquê? Porque torna tudo mais difícil. Assim posso só começar com o tema e já cá estamos. Por favor, dirige-te às pessoas que estão a ver-nos. Diriges tu, sou sempre eu? Então, é sempre tu porque convém ser uma cara feminina. A não ser que acredites que não há diferença entre homens e mulheres. É assim, claro que há, mas se quem... Já foste. Se nos estiverem apenas a ouvir, na verdade é um bocado indiferente, não? Então, mas por isso é que também vais falar, porque a voz feminina, além da cara, também conta. Opa. Olha, então boa tarde, bom dia, Boa noite. boa noite para mim. Para ti? Então, porque eu estou sempre cansada Pensei que estivesse num fuso horário diferente. para eu dormir. Para um fuso horário diferente. Era preciso estarmos férias. Não estamos. Nem tão cedo estaremos. Havemos de ter férias daqui por pouco tempo. Bom, olha, esta semana foi marcada por imensas coisas, imensos acontecimentos muito relevantes. Morreu o Papa. É verdade. Ou seja, que descanse em paz, sua santidade. Sim. Houve confrontos em Portugal, houve confrontos na Ásia, portanto vamos abordar um bocadinho o que aconteceu durante a semana, a nossa rubrica habitual, que é Alerta #CM. Já tivemos pessoas que vieram ter connosco a dizer que gostavam imenso quando fazíamos as nossas transições. Particularmente esta, da rubrica #CM. Alerta #CM. Mas então, gostam da rubrica ou da forma como transacionamos para a Eu rubrica? espero que de ambas. Ok. Se gostarem apenas da transição, vamos fazer uma montagem só com as transições de todos os episódios. Que seca, fazes tu. Eu não faço de certeza. Porquê? Preciso explicar porquê. Trabalha. Mulher. Tu é que devias trabalhar, pá. Então, mas Fazer tudo. estamos em casa, portanto as mulheres é que deviam trabalhar em casa, não é? Não é assim? Depende. Depende do quê? Muita coisa, mas não é isso que vamos falar agora, pois Então, não? o que é que vamos falar? Vamos começar por notícias portuguesas e depois passamos um bocadinho mais para a internacionalidade. Internacionalidade. Eu acho que nunca tinha ouvido essa palavra antes. Ganhei. Internacionalidade. Então existe Portugalidade e existe Existe. internacionalidade. Existe nacionalidade, mas internacionalidade, eu juro que nunca tinha ouvido essa palavra antes. De nada. Primeira, toma nota. E eu quero começar com uma notícia que não é necessariamente esta semana, mas esta semana ou a semana passada é que se começou a ver, porque houve uma reportagem do News Now. News Now. #News Now. Se calhar temos de mudar a rubrica, não, estou a brincar. Acerca de uma família que está praticamente refém em própria casa porque no mesmo prédio, no mesmo edifício, foram ocupados por uma família cigana esse espaço, que não só as ameaçam diariamente de porrada, as intimidam, as tentam coagir, como fazem de um pequeno terraço que elas lá tinham, de um lixo a céu aberto. Se bem que agora, depois nós vimos também na reportagem que passaram a arrumar, porque foram avisados, não foi? Ou apontados para, pelo menos, Sofreram não deixarem... a pressão da televisão. Exatamente, pelo menos para não deixarem aquela lixeira a céu aberto. E esta reportagem revoltou-me um bocado, porque quando eles estavam a entrevistar a presidenta, isto começa bem, a presidente da Câmara de Valongo e o presidente da Junta de Freguesia. Eu não sei se era a presidente da Câmara, se era uma vereadora. Acho que era uma vereadora. Era capaz de ser uma vereadora. O presidente depois... é um homem, se não me engano. Sim, tens razão. Era uma vereadora. Entrevistaram foi o presidente da Junta, assim é que é. Sim. E ambos demonstraram não quero dizer soberba, mas uma espécie de arrogância com que falavam sobre o tema, porque não é comigo, não importa. Claro, não faz mal. E apesar só depois... de todas as questões políticas, notou-se bem que aquilo era a maneira como eles descartavam aquela situação é mesmo porque não era com eles. Porque se fosse com eles, podem ter certeza que eles não descansavam quando não movessem mundos e fundos para acabar com a situação. Como não era com eles, era com um município ou com uma freguesa, tem que se ver porque não são as únicas pessoas que precisam, estão mais pessoas na mesma situação, patatá. E isto revoltou-me por causa não só dessa arrogância, mas como eles só agiram sobre o assunto quando isto se tornou suficientemente mediático. E o que é que eles fizeram? Eles atribuíram
ou vão atribuir, alegadamente, uma casa nova a esta família. O que resolve, em parte, o problema, mas na verdade não resolve o problema a fundo, que é haver pessoas que acham que têm o direito de ocupar ilegalmente habitações que não lhes pertencem e que, dos quais não têm direito de morar, só porque sim. O direito não é divino. Existe também dever, tem o dever de trabalhar. Isto acho que só demonstrou mesmo a ineficácia e a podridão que vai dentro do Partido Socialista e como eles são incompetentes, na verdade, naquilo que fazem. E esta questão dos ocupas, eu espero que isto não seja um exemplo de muitos que poderão vir, mas isto não pode ser tido e dado com leviandade, porque se a propriedade privada não for assegurada pelo Estado, então vamos ter um grande problema. Não há Estado. Bem, infelizmente este não é um problema que é só de Portugal, porque já há uns anos que eu vi uma reportagem parecida, que foi de um jornalista independente americano, que eu até de vez em quando gosto de ver, porque ele é libertário e foge muito à maneira como se costuma fazer reportagens na televisão. Até porque ele já foi, durante muitos anos, foi repórter, não sei se foi da ABC ou da CBS. Portanto, não foi da Fox News, apesar de ser libertário, não estava conectado durante muitos anos com os canais que costumam ser associados à direita. E o homem fez uma reportagem sobre, precisamente, os casos de ocupação ilegal de casas. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. E o que acontece lá? Mas onde em concreto? Não me lembro qual era o Estado. Certamente um Estado democrata. mas quase certeza, sim. Sim, quase certeza. Mas é interessante ver qual é que é a lógica. A lógica para os Estados democratas, que é mesmo em Portugal, porque temos de fundo algo parecido, não é? Que é o pendor socialista da nossa Constituição. Os Estados democratas é quase a mesma coisa. E a lógica da habitação é: as pessoas têm o direito à habitação. Portanto, se estiverem numa situação em que, por algum motivo, se possa suspeitar que estão a ocupar uma casa ilegalmente, ou não pagam a renda, ou porque a casa nunca foi deles, mas se disserem à polícia, que é o que acontecia nesta reportagem, se eles disserem à polícia, que é chamado para os tirar de lá, que eles têm uma lice, ou seja, eles alegam que têm um contrato de arrendamento, a polícia não pode fazer nada. Basta eles alegarem. Porquê? Porque a polícia não tem competência legal para definir se aquele contrato existe ou não. Quem tem é o tribunal. Pronto, então o que é que acontece? Cada vez que um destes espertos diz à polícia que tem um contrato de arrendamento, espera que o tribunal resolva, enquanto o tribunal não resolve, está há meses a ocupar aquela casa, e depois da casa estar ocupada e do tribunal decidir que aquelas pessoas estão lá a ocupar ilegalmente, é que o tribunal emite a ordem de despejo. Ou seja, durante os meses que demora o processo a decorrer, estão numa casa a viver que não é deles. Então, mas isso nem é preciso ir tão longe. Houve há uns meses uma espécie de documentário que um youtuber fez, que eu já não lembro do nome dele. É um youtuber, como é que ele se chama? Não é o Numeiro, mas é desse tipo de gente. Que fez tu também viste aquele documentário que ele fez dentro daquele bairro, como é que se chama? Da Cova da Moura? Eu não sei se foi dentro da Cova da Moura, mas foi dentro de um... Não, foi daquele onde houve aquele... Bem, não querem dizer nem erro, mas... Do Laranjal? Ou isso, foi por aí. Ele fez Zamujal. Isso, bairro de Zamujal, obrigada. Estava-me a falhar a memória. E ele, não te lembras desse documentário que ele fez? Ele estava a entrevistar residentes, que eu não me lembro sinceramente se eram ciganos, não importa, assim, ocupam tão mal, independentemente. E essa pessoa que estava a ser entrevistada estava a dizer: sim, porque eu tenho direito a uma casa, então arrombeia, então agora vivo aqui. Claro, então não. Não tem esse direito, tem o dever de ir trabalhar, porque assim como todos nós, senão os parvos somos nós que respeitamos a lei e que vamos trabalhar e que pagamos por uma casa. Mas já viste como é que a lógica está retorcida? Completamente, mas a minha opinião em relação a isso... Porque ele alega que tem paga uma renda, ou tem um contrato de arrendamento, ou seja o que for, fica ali até o tribunal decidir que ele está a mentir. Quais é que são as consequências? Nenhumas, é só despejado. E depois vai fazer a mesma coisa no outro lado qualquer. Sim, anos e está mais não sei quanto. E se não for anos, se for meses já é uma sorte. Em Portugal é anos. Faz a mesma coisa na casa ao lado, mais não sei quantos meses ou anos, até o tribunal decidir que o homem está ali, ou a família, ou seja, quem for, está ali a ocupar ilegalmente. Quer dizer, e no atraso da justiça vão vivendo em casas que não são as suas. Sim, exatamente. Sem pagar nada a ninguém. Não, em Portugal chega mesmo a ser anos. Portanto, eles podem estar... não quero induzir em nenhum erro, mas acho que é mesmo 4 anos às vezes que demora esse processo.
que pode demorar, então eles estão se calhar uma vez ou duas por década a mudar de casa arrumando assim... Ridículo. Esta lógica devia ser completamente invertida. Estas pessoas, se comprovasse que estão a ocupar ilegalmente, deviam ser presos, ou no mínimo pagar uma multa correspondente àquilo que seria uma renda que pagariam. Não. Para ver se deixavam de fazer de uma vez. Não, devia acontecer ambos. Devia acontecer várias coisas. A partir do momento em que a casa é ocupada, eu já fiz um vídeo a falar sobre isto, os proprietários devem chamar as autoridades e provar devidamente que são os proprietários daquela casa em questão. Mas aí a polícia de facto não tem competência legal para... Devia ter. Mas a polícia não é juiz. Não, desculpa, a polícia não vai condenar, mas a partir do momento em que vê um crime a acontecer, da mesma forma que se eu começar a desatar aos tiros, estou a incorrer num crime e eles têm legitimidade para disparar sobre mim... Está bem, mas aí eu consigo ver do lado dos inquilinos, do género, terem um senhorio abusivo, que os quer tirar de lá, incumprindo um contrato, e diz à polícia, estes gajos estão aqui ilegalmente. E a polícia... Não, mas calma, isso é diferente. Eu estou a falar no caso de proprietários. Quando é o caso de inquilinos, eles não vão provar que são proprietários, porque não o são. Eles têm de provar que estão ali a arrendar e se for num caso desses em que o senhorio é abusivo, há um contrato. E a partir do momento em que há um contrato, ele não pode expulsar. Sim, mas a polícia não tem abusivamente. competência para definir se um contrato é válido ou se existe sequer. Pois. Aí é que está a dificuldade. E é neste atraso legal entre passar da polícia para o tribunal e o tribunal emitir uma ordem, que eles vivem na ilegalidade. Eu até consigo perceber isso, mas não existe, pelo menos em Portugal, um número suficientemente grande de ocupação ilegal de casas que justifique essa demora. Porque não podem ser assim tantos. Mas é porque os tribunais não tratam só disso, não é? Eu sei que não tratam só disso, mas isso então devia ser tomado como algo prioritário. Porque há pessoas que estão com a sua propriedade privada invadida. Pronto, e o que eu queria dizer os ocupas deviam ser pura e simplesmente responsabilizados. A lei Sim. também deve servir de dissuasor. Portanto, se eles ocupam ilegalmente, devem ser responsabilizados e têm que pagar. Mas não é só pagar, devem ir presos também, porque incorreram num crime de invasão de propriedade privada. Acabou. E depois sim, podem também pagar multas e indenizações. Bem, se estiverem presos não podem trabalhar para pagar, não é? Não, depende. Se trabalharem na prisão, Mas eles trabalhando na prisão não recebem. depois trabalham só para a prisão, talvez. Eu acho que devia ser uma forma de resolver, enfim. Mas eles nunca vão ajudar a pagar. resolver. A questão é que eles nunca vão pagar. Então, se não pagarem, aí são presos. Ponto. Ou seja, para mim a solução era ocupa ilegalmente, tem de pagar e não é só o valor de mercado, é um extra, porque estão a ir além daquilo que seria apenas um arrendamento normal. Estão a chatear o senhorio. Estão a cometer uma ilegalidade. Portanto, devem pagar o equivalente a uma renda mais um extra. Pelos danos morais e Os danos, físicos, o que for exatamente, preciso. isso tudo. E se tiverem causado danos no imóvel, também devem pagar a reparação dos danos. E se não pagarem, aí sim vão presos. Mesmo assim eu acho pouco, porque... Também não se pode fazer mais, não é? Mas como as coisas estão e como a justiça funciona em Portugal, eu acho que isso ia demorar tanto tempo. Eles iam sempre escapar-se à multa e à indenização. O essencial é começar por fazer uma reforma na justiça para que muitos destes casos possam avançar rapidamente. Para que se possa ter confiança na justiça. Que a justiça em Portugal é aplicada. Mas mais do que estas pessoas que me enfurecem porque acham que têm este direito a ocupar casas que não são as deles, eu não quero saber, não têm esse direito. Para mim, enfurece-me ainda mais classe política, como os partidos Bloco de Esquerda e Livre. O Livre, não sei se... Quer dizer, não me chocará se também irão... Se forem na mesma língua. É porque ainda não lhes perguntaram. É porque ainda não lhes perguntaram, mas abertamente o partido Bloco de Esquerda não é contra a invasão ilegal de casas. E isto... Pronto, se não és contra, então és a favor. E eu já falámos aqui várias vezes o quão traidores achamos que estes partidos são. Esta é só mais uma, porque eles querem destruir uma daquelas que é o pilar essencial do Estado de Direito e da democracia e de um Estado saudável, que é a existência de propriedade privada e a proteção da mesma. Ora bem. Mas a eles não lhes interessa o Estado saudável e a democracia. Exatamente. Não serve para nada. Eles têm a visão da esquerda, da extrema esquerda, sobretudo, é o que é que nós podemos defender que prejudica o normal funcionamento de um Estado. E eles fazem uma lista daquilo que entra nessa categoria e defendem. Porquê? Porque o interesse da esquerda é dificultar a prosperidade, dificultar o facto das pessoas poderem viver com dignidade no país, que é para, na ausência dessa dignidade, a estúpida proposta política da extrema-esquerda se tornar mais viável para essas pessoas que estão numa situação pior. É só isto. É porque a esquerda ganha com o aumento dos pobres e a direita ganha com o aumento dos ricos. Qual é que é melhor para a sociedade? Pensem.
Eu não acho que não é muito difícil chegar lá. Pois. E também não é muito difícil depois concluir qual é o incentivo da esquerda para tirar as pessoas da pobreza, mas enfim. Esta já é uma conclusão que muita gente teve e isto vai ser Mas há sempre muita gente que ainda não chegou lá e que convém que abra os olhos. Também esta semana, eu quero passar já à próxima notícia, não foi... Passe, Maria Sofia. Não precisavas me expor assim, dizer que eu sou Maria Sofia ou Pedro Afonso. Então, Maria, por favor, continue. Não fiz uma transição tão suave como a semana passada. A semana passada aquilo foi... Estava parecia manteiga. em fogo, exato. Em fogo, estavas em fogo. Oh não, essa foi péssima. Foi. Estragaste completamente o teu trabalho. Estraguei o meu trabalho. Não, eu até tinha uma transição boa, mas depois quando continuaste a falar e perdi a... Epá, pronto, vou deixar de falar. Vamos fazer um podcast em que eu não falo. Ai, que bom! Estou a brincar. Será? Não importa. A segunda notícia que trouxe para Ai, ainda bem que aprofundarmos- ficou gravado. Não, eu disse trouxe. Eu não ouvi, mas se ficou gravado ainda bem. Vamos ver o que é que tu disseste assim, depois. eu digo sempre trouxe. Ela às vezes diz truce. Eu nunca digo trouxe. Eu sei conjugar os 50% verbos. das vezes diz truce. Eu sei dizer tínhamos. Eu ia dizer mal. Tenhamos Pá, tenhamos, assassina-me. a perca de tempo. A perca de tempo. Qual é a outra do tenhamos? Há outra. Façamos. Façamos. Ai, meu Deus. Enfim, não é sobre isso a notícia, não é sobre o assassinato da língua portuguesa, para isso temos o acordo ortográfico de 1990. Pau. Vamos falar do que aconteceu no Martim Moniz, no dia 25 de Abril, em que houve umas manifestações que inicialmente tinham sido validadas pela PSP, ou seja, estavam autorizadas, não havia problema nenhum. E depois da atenção mediática que aquilo teve, logo a proibiram. Não proibiram, não podem em bom rigor proibir, mas desautorizaram. No que é que isto deu? Aparentemente eles iam fazer lá um porco no espeto para provocar a população local, mas acho que isso nem chegou a ser feito. Portanto, eles foram lá só para provocar e armar confusão e conseguiram. Mas eu acho que isto tem duas vertentes. Acho que duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. É verdade que eles foram lá só para provocar, mas também é verdade que, no limite, eles têm o direito de cozinhar onde quiserem. Quer dizer, de cozinhar talvez não, mas de comerem porco onde quiserem, se quiseres. E por isso, aquilo culminou em detenções, não sei se correta ou incorretamente, porque eu não sei o que é que levou necessariamente às detenções, acho que foi a desobediência, e a partir do momento em que há desobediência à polícia também, enfim, o Estado tem de agir. Acho que essa história começa com uma coisa muito triste, que é a polícia desautorizar uma manifestação. Sim, eu concordo contigo. Acho que isso não é muito democrático. Eu acho que por muitas coisas negativas que possamos apontar ao 25 de Abril, uma data que eu não festejo, mas uma das coisas positivas que podemos apontar precisamente é a liberdade para as pessoas se manifestarem Claro. em Portugal. E a democracia no geral. E ainda por sim. cima, logo nesse dia, vai a polícia desautorizar uma manifestação de um partido político, no qual já militámos até. Eu nunca fui militante. Exato, militámos, enfim, participámos nas ações. Sim, como já justificámos, tipo, várias vezes. Acho que só falámos disso uma vez. Sim, talvez. Mas mas um acho que partido fez- político sim. que está legalizado. Portanto, Uhum. e num dia que devia ser uma manifestação da liberdade, dizem eles, planearam fazer uma manifestação no centro de Lisboa. O que é que cabe à polícia dizer se podem ou não? Nada. Eu acho que o argumento foi porque poderia vir a causar desordem pública que acabou por se Mas isso concretizar. qualquer manifestação, esse é o argumento que usavam no Estado Novo. Eu também acho. Ora bem, Não, ora. não só esse é o argumento óbvio e base, como se o argumento vai causar desordem pública porque há uma comunidade extra-portuguesa que se vai sentir ofendida, isso para mim também não é legítimo, porque quem está mal muda-se. Ainda para mais. Quem está mal muda-se. Ora bem. Mas sim, o que é uma manifestação se não também um ato de provocação ou de... Qualquer manifestação. Qualquer que ela ato seja. de contrário à ordem. De manifestação, Exato. de raiva, de Ora, a descontentamento. Autorizar ou desautorizar. A polícia, quando muito, acho bem que seja informada. Agora, a polícia não tem que emitir um parecer sobre se aquilo é legítimo ou não. Não, claro, até A polícia porque- é informada do que vai acontecer. E Exatamente. depois age em conformidade. Concordo. Agora, tudo o que seja além disso, não podemos dizer que seja um Estado livre, não é? Portanto, começa logo por aí. O segundo ponto em relação a esta história é o facto de... Eu não sei o que é que o líder do PNR, Erc, terá feito para ser detido. Eu não sei, eu acho que ele só...
em teoria deve ter desobedecido, mas claro que tu podes Desobedecido ao quê? questionar. A polícia disse para ele Sim. ir para a direita e ele foi para a esquerda? Basicamente. Olha, a Bom, polícia não disse sei. para ele sair dali, ele não queria sair. Pronto, era Epá, só eu isso. também estou num espaço público Sim. agora, a polícia diz tem que sair daqui. Bom, não sei, isto é uma conjectura, não sei o que é Sim, que nós não aconteceu sabemos em exatamente. relação especificamente ao líder do partido, mas as imagens que nós vimos foi um fulano que alegadamente estará ligado a movimentos da extrema-direita, alegadamente, que na altura em que estava a manifestação do PNR e a contra-manifestação dos ditos antifaz, o homem aparece lá no meio deles e começa a malhar em todos. Por trás. Por trás. Rapaz, e, também é cobarde, fogo. começa ao soco. Bom, isto também não é uma coisa que seja propriamente aceitável. Não, Se está a haver uma manifestação, também é legítimo que haja uma contra-manifestação. claro. Agora se escala para E violência. quando escala para violência, bom, aí acho normal que a polícia tenha de agir. Claro que tem Porque de aí agir. já não estamos a falar só em manifestação, estamos a falar em violência gratuita. Desordem pública efetiva. Exatamente. Agora, eu não vi, pelo menos nas imagens, o líder do partido a entrar nos confrontos. Se calhar entrou. Físicos, não sei. Se calhar até entrou. Mas eu acho que nem precisamos de ir tão a fundo. Eu acho que este episódio deve alertar-nos, porque isto é um aviso do que pode vir a ser uma coisa muito maior. Por acaso eu estudei isto no meu mestrado, em estudo da subversão, e pequenas demonstrações de violência e de desobediência e desordem como estas podem ser o indício para algo muito maior. Não digo necessariamente para um golpe de Estado, porque acho que ainda estaríamos longe disso, mas acho que não deve ser totalmente descartado. Acho que deve ser visto com seriedade, porque depois com essa detenção fizeram daquele homem um mártir, que também aumenta as emoções e também pode aumentar a necessidade das pessoas se manifestarem violentamente. Portanto, eu acho que o Estado devia olhar para isto com 4 olhos e ter a certeza de que caminho é que quer seguir, porque não augura nada de bom. Infelizmente ainda não chegámos ao nível de França, de que falámos Dos na semana coletes passada. amarelos. Não, das prisões, sim. Sim, que já chegou a um ponto em que um grupo de extrema-esquerda, alegadamente, terá começado a atacar prisões, a vandalizar e a mandar explosivos. Sim, isso também é um ótimo sintoma de subversão. Felizmente não estamos ainda no nível da França. O problema é se é uma questão de tempo. Se alguma vez vamos chegar lá ou não. Será que vamos? Será que vamos? Bom, depende. Porque... como diria o outro, o povo é sereno. O povo é sereno, exato. O povo é sereno e em Portugal normalmente não há muita contestação. Sim, eu acho que se acontecer Aconteça alguma o que acontecer, coisa, não há contestação. acontecer alguma coisa é mais localizado, são mais grupos. São mais grupos de interesse do que necessariamente o povo. Sim, em Portugal nunca teria existido uma Revolução Francesa. Claro. Não, eu acho que só existiria algo ao nível do povo se mexessem com o futebol. De repente diziam proibimos o futebol e acho que toda a fizeram gente... isso no Covid e as pessoas estavam todas a acatar as ordens do Estado na mesma. Mas isso é diferente porque não foi um ataque. Estou a dizer que se fosse um ataque, se fosse do género acabou o futebol, tipo para sempre, aí as pessoas iam ser... Nem é isso, este povo não se mexe para nada. Pronto, não se mexe, mas ainda assim eu acho que este tipo de confrontos não são para ser ignorados, porque nós já tivemos em várias manifestações, já tivemos perante diversas contra-manifestações e isto nunca escalou a este ponto. Sim, é verdade. E por isso isto também é sinal dos tempos, é sinal que as coisas estão a agravar, as pessoas estão a ficar sem paciência e exigem respostas. E são cidadãos, portanto é o que é. São cidadãos. Cidadãos. E sabes o que é que acaba em ão também? Esta foi a tua tentativa de transição. Foi? Mas está. Pode não ser o melhor dia, mas estás a entrar no espírito. Vá, continua. Paquistão e a Índia. O Indistão. O Indistão. Que aparentemente andam a reacender também tensões violentas. Já têm acontecido até uns ataques, já morreram várias pessoas. Houve um atentado em Caxemira. Estou a ver as minhas cábulas. E a Índia suspendeu um acordo que eles tinham com o Paquistão de águas. Basicamente cessando o acesso da água por parte dos paquistaneses. Como é que vês isto? Bom, eu vejo isto como mais um exemplo de como o mundo já não é um mundo unipolar. Não temos uma superpotência única que basicamente, enquanto teve este momento de superpotência unipolar, foi desde o fim da Guerra Fria até mais ou menos a crise de 2008, os Estados Unidos, tudo o que fosse conflito no mundo,
Eles meteram-se e a parte que eles apoiaram ganhou. Então esta certeza de que os Estados Unidos iriam servir de polícias do mundo durante muito tempo fez congelar conflitos que subsistiam de forma não ativa. Bom, como hoje em dia já se percebeu que os Estados Unidos não conseguem controlar já da mesma forma que conseguiam controlar antes. O exemplo é a guerra da Ucrânia, o conflito de Israel com a Palestina. Chama-lhe o Hamas, mas isso é uma forma de dizer que os israelitas estão só a atacar o Hamas. Não, estão a matar milhares de crianças que nunca fizeram nada na vida, mas pronto, isso está tudo bem porque é contra o Hamas. E agora temos, se isto escalar de forma mais violenta ainda, podemos ter uma nova guerra entre a Índia e o Paquistão, que foi daquelas coisas que ia acontecendo de vez em quando na Guerra Fria. A Índia e o Paquistão tinham relações muito, muito difíceis, porque o Paquistão, maioria muçulmana, e a Índia, maioria hindu, apesar de ter minorias significativas. E muçulmanas também. Okay. Sobretudo muçulmanas, mas não só. Sikhs, por exemplo, budistas, etc. Sim. Não se trata de uma guerra religiosa, mas sim do facto de aquele ser um espaço que antes era partilhado pelo Paquistão e pela Índia e pelo Bangladesh, porque faziam parte todos do Império Britânico, mas tinham administrações diferentes, e historicamente todos eles se veem como os sucessores espirituais dos grandes impérios indostânicos de anteriormente. Portanto, isto é só mais um capítulo nessa rivalidade histórica que nasce entre quem é que, daqueles todos, é que vai voltar a mandar no subcontinente indiano. Pois. E porque é que surge agora? É precisamente por causa da situação internacional. Como não há este momento a que estamos habituados do domínio da superpotência única, o mundo está a tornar-se cada vez mais multipolar, que é o normal. Na verdade, até foi um epifenómeno bastante... E é o ideal, diria eu. Sim, em termos de equilíbrio de poder e para ter certeza que não há uma submissão constante dos povos à vontade de um. Exatamente. Apenas. Mas por isso é que eu defendo que todos os países deviam ter armas nucleares. Bem, todos os países eu não diria, porque há países que são governados por gente doida e não teriam qualquer problema em carregar no botão vermelho. Então deixa-me reformular. Que... Os países de jeito? Ok, sim, os países de jeito, mas que não seja feita... Ou seja, que não se promova que só alguns possam ter armas nucleares, porque existe o acordo de não proliferação de armas nucleares que os Estados Unidos criou, mas não assinou, portanto eu acho isso super irónico. E ao mesmo tempo não se fazer essa campanha contra e podermos promover internamente, claro que é mais do meu interesse que Portugal tenha armas nucleares e não necessariamente os outros. Sim. O que quero é que Portugal tenha poder de dissuasão. Exatamente. Mas o que eu quero dizer é com... Não queremos usar armas nucleares para destruir o que quer que seja. Não, nem pensar. É simplesmente uma questão de dissuasão. Pois, eu estava a falar assumindo que as pessoas leem a minha mente e percebem o que é que eu quero dizer com isto. O que eu quero dizer com isto é, eu acho que é uma arma de dissuasão muito eficaz. Claro que depende em que mãos cai e vai ser sempre um argumento, mas é muito melhor que pelo menos alguns tenham do que apenas um tenha. Porque aí claro, se um tem... Pode usar de forma indiscriminada, não é? Ou dois tenham e um tenha muito mais que o outro. Quando os Estados Unidos eram a única potência nuclear, o que eles fizeram? Bombardearam o Japão 2 vezes. Exatamente. Faziam o que queriam. E enquanto a União Soviética não teve armas nucleares, os Estados Unidos estavam a considerar seriamente utilizar armas nucleares na Guerra da Coreia. Portanto, o que seria hoje em dia a Coreia se eles, com um arsenal nuclear muito mais desenvolvido, porque aquilo até... tudo o que fosse línguas de areia na Coreia ter sido transformado em vidro. Exato. Tal seria, acho que era o general MacArthur, que tinha a ideia de utilizar armas nucleares em larga escala na Guerra da Coreia. Bom, felizmente não aconteceu. E pouco depois a União Soviética desenvolve o seu programa nuclear também e passa a ter essa paridade estratégica e em larga medida a evitar que a Guerra Fria se tornasse uma guerra quente. Claro. Porque a perspectiva de se um atacar o outro pode retaliar e destruir-se mutuamente, faz com que, se iniciar um ataque, estou a assinar a minha sentença de morte e destruição total. Essa é a minha lógica, é exatamente por aí. Agora, claro que podemos argumentar que países é que deviam ou não ter, mas vai ser sempre subjetivo.
Para mim, Portugal devia ter, os outros não. Essa é a minha Numa perspectiva conclusão. maximalista, sim, sem dúvida. Portugal ser a única potência do mundo inteiro. Imagina, Aliás, só o com mundo inteiro ser porta-aviões Portugal. e... O mundo inteiro ser Portugal era a perspectiva maximalista de maior paz e segurança e liberdade para todos. Mas, obviamente, que bom, não sendo Não é a possível, realidade. não sendo possível, temos de ir com as segundas melhores opções. Em relação à Índia e ao Paquistão, queres dar uma nota conclusiva? Bom, espero que não evolua, porque Exato. já temos... Eles têm armas nucleares. Sim, Ambos? sim. Não sei se o Paquistão Vamos é ver não se se declarado. portam bem. Vamos ver se se portam bem. Então. Não sei se as do Paquistão são não declaradas, mas é sabido. Fontes diversas que o Paquistão Fonte, trust também me, tem. bro. O Paquistão também tem um arsenal nuclear. A Índia, creio que é mesmo do conhecimento público. Portanto, eles duvido que entrem numa guerra quente, digamos assim, mas hoje em dia é cada vez menos previsível como é que estas coisas podem acabar. Portanto, espero que não evolua para isso, porque convém que o mundo não tenha outra guerra. Já chega de guerras. Ai, sim, sem dúvida. Também não me interessa nada que entremos em guerra e tenha todas as consequências que já sabemos que a história já nos Claro. ensinou. A guerra não é fixe. Conclusão, a guerra não é fixe. Podem apontar nos vossos cadernos. Pá, isso podem levar convosco até ao banco, que é uma garantia certa. Opa, sério. Bom, também não tenho nenhuma transição suave agora para pegar. Não disseste nada que pudesse contribuir para isso. A culpa é tua. Mas... E se eu disser assim, chega de guerras? Ok, por falar em chega, vamos passar à próxima rúbrica, que é Vamos ao fundo. Splash. Muito bem, Pedro, como disseste, por falar em chega, vamos hoje pegar no programa político deles que foi lançado esta semana. Portanto, é extremamente adequado pegarmos nisto hoje. Nós fizemos uma espécie de resumo por capítulo, mas eles são imensos capítulos. Portanto, São eu não 30. sei, são 30, não sei se queres focar em alguns. Não, eu queria falar de todos. Todos! Sim, todos. Por isso é que eu fiz um comentário muito curto a todos eles. Ok, tens aí ou queres que eu te dê o meu computador? Não, podes dar-me, porque é Eu mau também aspecto. Mau aspecto estar a segurar no telefone. Eu também tenho algumas notas a tecer, mas são mais breves do que as Ótimo. E tuas. tens aqui? Ou tens na tua cabeça? Está no outro documento. Mas agora não consegues ver. Não faz mal. Quando tu Sabes? falares eu lembro-me, Pronto. sim. Ok. Quer dizer, espero eu. Então, a nossa ideia é como só vamos dedicar 20 e poucos minutos no máximo a isto. Mas queremos falar do programa inteiro do Chega. Não, claro, medida a medida, Não há mas tempo. sim de forma geral e demonstrar porque é que, apesar de quererem muitas vezes colar a nova direita ao Chega, isto não faz sentido. Uhum. Porque este programa, apesar de ter algumas coisas que certamente são do nosso interesse, ele Algumas até são copiadas e coladas do nosso programa, portanto. tem também por isso. Por isso é que gostamos. Sim, mas como nós vamos agora demonstrar, isto tem aqui tanta coisa metida, eles individualizam, são centenas e centenas de pequenas propostas e de medidas. Mas eu não acho isso necessariamente mau. Não é Em mau, comparação a um programa de 8 páginas. certo, mas só é mau porque muitas das coisas que dizem aqui, mesmo no mesmo capítulo, Uhum. vão dizer uma coisa que é precisamente o contrário. Vão defender o contrário. Ou coisas que não são compatíveis. Eu já vou Que não são explicar isso. compatíveis, eu acho que é o mais importante. Mas sim, força, começa. Pronto, e vamos Começando por todos os capítulos. Vamos começar pelo primeiro capítulo que tem a ver com natalidade. natalidade. Bebés. Exatamente. É. E a minha perspectiva e da nova direita é que, sobretudo a nossa, Sim, sobretudo a nossa. é que quase todos, porque eles todo um rol de medidas para apoiar a natalidade, a parentalidade, com aumentar o período de licença, Isenções fiscais. isenções fiscais, sim. pronto. Tudo isso São micromedidas. é estar a criar uma dificuldade, ou várias dificuldades a níveis de burocracia, porque é a medida X, Y, e depois tem que ver se é elegível. Isso tudo podia ser substituído de forma muito simples por um subsídio direto a atribuir às pessoas que têm filhos. E antes que se exaltem, não, nós não somos socialistas, mas se há alguém que o Estado pode ter um parecer, deve ser na natalidade, porque
O privado, os privados conseguem fazer quase tudo. Conseguem promover construção de habitação, conseguem criar escolas, colégios, conseguem criar hospitais. Portanto, o privado aí ajuda-nos muito. Mas o privado não vai ter incentivo para incentivar as pessoas a terem filhos. Não tem essa prerrogativa. Nem sequer tem essa necessidade. Pelo contrário, por eles têm menos para estarem mais disponíveis na mão de obra. Portanto, se há sítio onde o Estado pode e deve investir, é nos bebés. E não se esqueçam que em quase tudo o que é Estado Social, quando o Estado gasta o dinheiro, é um gasto, porque não tem retorno. Mas se o Estado fizer um investimento na natalidade e se devido ao investimento do Estado tivermos um aumento dos nascimentos, vai ser, ao contrário de ser apenas um gasto, vai ser um investimento real, porque vai ter um retorno. Porque cada bebê a mais, cada português a mais que fique cá e que trabalhe e que viva de forma digna, é uma mais-valia para o país. Eu Portanto, concordo. o dinheiro que se pode gastar em apoios, na verdade vai-se recuperar, não é 5, Não é nem fundo 10, nem perdido. 15, nem 20 anos, mas Exato. ao longo da vida, aquilo que eu gasto a mais hoje para incentivar uma família a ter mais filhos, vou recuperar enquanto sociedade e mesmo enquanto Estado ao longo de décadas. Exatamente, porque o maior entrave às pessoas a terem filhos agora é o custo que eles acarretam. Claro. Mas se calhar aprofundamos mesmo a sério a nossa medida, a nossa proposta, a nossa ideia, noutra ocasião. Sim, para podermos passar às próximas. Eles começam logo com esta que... Pedro ficou logo exaltado. Eu até concordo que isto seja mesmo a coisa mais importante. Sim, Só que eles não veem a coisa da maneira certa. pois. Como em muitas coisas que vão aqui vão ver. Então vá, próximo. Capítulo 2. Jovens. O comentário que eu fiz a isto foi muito simples. Muita isenção, muito gasto, muitas regras e regrinhas que só favorecem a proliferação de burocracia. Isto é mas jovens em que sentido? Jovens no sentido de incentivar os jovens a viver no interior, de terem benefícios fiscais se tiverem situação X ou Y. Ok. Ou seja, criam uma série de regras, mais burocracias, mais coisas, para que os jovens possam beneficiar de uns apoiozinhos aqui e ali. Mas são apoios pouco relevantes, é isso? Há uns mais relevantes que outros. Ok. Mas isto também entra na tónica de todo este programa, que é o profundo despesismo. É prometer tudo. Tudo a toda a gente. Tudo, olha, todo dinheiro a todos. Vai, imprima. Imprime-se. Já agora. Vá, próximo. Capítulo 3. Ensino. Bom, aqui a maior diferença entre o programa do Chega e o nosso é que o Chega não reconhece que o ensino público não está a funcionar bem. A sério? Isso sim. é gravoso. Ok. Não reconhece de forma direta, mas com as medidas Aham. é o que acontece efetivamente. Porque para o Chega, o que é que falta para a escola pública funcionar é mais dinheiro. Portanto, o que falta é dinheiro para a escola pública. Dinheiro é apoiar mais umas quantas medidas para apoiar isto e aquilo, mas libertar as famílias do jugo do Estado no domínio da educação, que é o essencial, e para nós é absolutamente essencial, instituir o cheque ensino para que os pais tenham liberdade de escolha, é muito mais importante do que estar a tirar mais dinheiro para as escolas, porque não é o dinheiro que vai resolver os problemas. Claro. Não é. Portanto, Enfim. mais uma diferença fundamental entre nós e o Chega. Capítulo 4. Justiça. Bom, este é dos capítulos em que é mais consensual, que as propostas que eles têm, apesar de haver muitas propostas acessórias, parece mesmo que é para encher. Mas isso todos fazem. Sim, bom, todos não. Eu acho que é muito importante ter propostas direcionadas realmente para o que interessa e não encher só Sim, isso com eu palha. concordo. Mas no geral, este capítulo não temos nada contra. Falam da reforma da justiça. Porque, Que é urgente. exatamente, portanto aí Portanto, estamos alinhados. não há grande problema. Capítulo 5, imigração. Novamente, isto é o quintal do Chega. Sim, é o quintal, mas há duas coisas que me salientaram nessas medidas. Não sei se tu ias opor-te a alguma, mas que eu reparei e que eles não falam em momento algum, porque eu fiz Ctrl F. Dá para procurar no programa deles, que são duas coisas. A palavra deportação, que eles gostam tanto de usar, não existe. Eles substituem-na por um eufemismo que é o reconduzir. Reconduzir pode ser muita coisa. No nosso está literalmente deportação. Deportação de pessoas ilegais, pessoas que cometem crimes e condenados, é tudo para deportar. Fraquejaram. Aí fraquejaram. E há outra questão que eles não pegam, que para mim é de extrema importância, por todos os motivos que saberás, que eles não falam em momento algum sobre a questão dos refugiados. Portanto, eles não se opõem, pelo menos oficialmente, à vinda de mais refugiados. Algo que no nosso programa diz explicitamente a rejeição do Pacto das Migrações da UE. Porque não é a União Europeia que diz quem é que nós conseguimos receber e quem é que nós queremos receber. É uma grande falha. Fraquejaram novamente. Mas, se tu reparares no capítulo da imigração,
Não só na ordem de propostas, como na linguagem, é muito parecida com a que está no nosso programa. Extremamente parecida. Há uma até em que, fazendo Ctrl F, é literalmente copy-paste, que é uma mais à frente, é relativamente à economia, mas enfim. Temos de tomar isto até como um elogio, porque se estamos aqui para influenciar alguma coisa, por muito pouca influência que tenhamos, que seja. Bom, agora, vocês preferem o original ou a cópia? Sim, e outra questão neste capítulo 5 da imigração. Então. Uma coisa que eu não gostei particularmente foi o foco negativo que eles conferiram à CPLP. Vamos lá ver se percebemos uma coisa. A CPLP é a única forma que Portugal tem de não ficar completamente engolido na máquina da UE. Se queremos que Portugal continue a existir, que seja um país soberano, temos que diversificar, eu não diria as nossas fontes de rendimento, mas as nossas fontes de influência. Eu diria que devemos diversificar a nossa presença mundial. E os nossos focos geopolíticos não devem estar completamente alinhados só com um lado. Neste caso, ser a União Europeia. Porque se eles próprios adotam aí uma posição antifederalista, que obviamente com a qual concordamos, é preciso haver uma alternativa. Portugal tem de ser capaz de levantar voo. Sim, e mais à frente até vamos falar sobre isso, porque eu sei um capítulo sobre essa questão. Então vá. Mas de estar a meter já entraves ao bom funcionamento da CPLP, nomeadamente com este foco negativo que eles fazem questão de diferenciar, que é, não queremos duas propostas específicas. Uma delas é sobre a revogação daquilo que permite dar vistos automáticos a habitantes provenientes de países da CPLP. Isto é uma má medida, não porque eu quero encher Portugal com malta que venha da CPLP, porque isso tem de ser regrado na mesma, mas estar a dificultar aquilo que pode ser o nosso futuro grande bloco económico e geopolítico só demonstra que o Chega não tem visão para a frente. O Chega não tem visão estratégica para Portugal. Isso tem uma visão estratégica, é uma visão estratégica muito reduzida ao retângulo europeu. Sim, porque eles estão muito focados no que é agora, e o agora é que a verdade é que há demasiada imigração, também proveniente da CPLP. Claro, então... Mas a nossa política de imigração já de tal forma que limita isso, que na verdade a atribuição de vistos automáticos não ia favorecer muito mais a imigração desses países. Pois não, ainda por cima é isso. Porque eu não percebo, quer dizer, percebo, mas está errado fazer este foco negativo na CPLP. Bom, capítulo 6, segurança. Tens mesmo de acelerar. Bom, isto essencialmente este capítulo é promessas salariais para tudo e todos. É pagar mais a estes, aqueles, subsídio de risco, não sei o que, não sei o que mais. Mas onde é que eles vão buscar? É porque uma onde é coisa que eles vão buscar? Não sei. Mas onde é que vão buscar o dinheiro? É que uma coisa que eu reparei, eles propõem essas coisas todas, mas não explicam para já quanto é que custam as medidas. Aí não há cálculos absolutamente nenhum. Zero. Mas em segunda análise, por um lado não sabes quanto é que custa, mas também não sabes quanto é que eles vão faturar, porque eles não dizem como é que o Estado pode diversificar as suas fontes de rendimento. Não é importante. O que é importante é... angariar votos. Ora bem. E como disse já não sei quem, fez uma análise, não sei se muito valiosa ou não, de quanto custaria este programa. Não sei se foi Iniciativa Liberal. Eu acho que é capaz de ter sido, eles gostam de números. Que o programa do Chega custaria 40 mil milhões de euros. 40 mil milhões de euros é um terço. Não, um terço? Mais de um terço do orçamento de Estado. Portanto, entre benefícios fiscais, cortes de impostos e aumentos da despesa, era 40 mil milhões de euros. Pois é, porque eles querem um choque fiscal, mas um aumento da despesa em simultâneo. Isso não vai correr bem. Como é que é possível? Como é que se pode conciliar diminuir os impostos todos com um aumento maciço das despesas? Não se pode achar que é sério. Não é uma proposta de governo séria. É a conclusão de que eles não estão prontos para assumir funções governativas, porque se apresentam uma discrepância desse tamanho. Enfim. Bom, continua. Capítulo 7. Dei-lhe o título de Mulheres. Bom, este capítulo foi enfiado a martelo. Então. Está aqui só para parecer bem, porque fui ver as propostas e quase todas eram repetições do que já estava noutros capítulos. Portanto, fizeram esta distinção, mulheres, puseram assim várias fotografias do André Ventura com deputadas, com apoiantes, com pessoas, mulheres na rua. É só para parecer bem, não acrescenta nada. É para inglês ver. Capítulo 8, corrupção. A maior parte das propostas fazem sentido. Sim. Portanto, aqui
nada a Mas apontar. também o que seria nós não estarmos a favor do combate à corrupção, não é? Claro. Enfim. Eu só lanço uma ressalva que Então. tem a ver com aquilo que nós vimos muito recentemente acontecer em França. Que o Chega prevê Já sei. que seja criada a pena de inelegibilidade eleitoral. Ou seja, pode-se calar uma pessoa que tenha posições políticas se ela for condenada por corrupção. Epá, isto Coitado do Isaltino, pá. é abrir um precedente perigoso, porque nós até podemos todos concordar que uma pessoa corrupta não deve voltar a ter... não deve voltar a exercer um cargo público. Só que estar a criar esta figura da inelegibilidade eleitoral decretada judicialmente, estamos a limitar eventualmente até a maneira de pessoas inocentes poderem concorrer a cargos públicos. Porque imaginemos, como aconteceu em França, que nem sequer dão hipótese de recurso. Ou antes do recurso... Não, isso é assombroso. Antes do recurso decorrer, a pessoa já é considerada inelegível. Portanto, independentemente depois do recurso Tudo dar por cima. razão, fica impedido de concorrer. Epá, isto é limitar a participação política. Não, e promove a perseguição política. Claro, por amor portanto, de Deus. politiza o sistema judicial. Portanto, é perigoso. Eu percebo a lógica, mas vendo mais à frente, que é novamente uma coisa que eles não conseguem fazer, é muito perigoso para a continuidade de Portugal como um Estado de Direito. Mas pronto, se fosse só isto, enfim, mas são várias coisas. Bom, o capítulo 9 acho que é um dos que mais me... Qual é o capítulo? Sobre as comunidades portuguesas. Então. É o que eu mais acho imbecil Imbecil. neste programa do Chega, porque para mim a maneira como eles delineam aqui as propostas é de uma inversão total daquilo que é o interesse nacional. Porque eles propõem apoiar as comunidades portuguesas no exterior. Para mim, o Estado português deve, se for investir nas comunidades portuguesas do exterior, é para trazê-los de volta para Portugal. Não é para fazer mais nada. Não é para promover que fiquem lá. Ora bem, não podemos estar a usar os recursos dos portugueses que trabalham para estar a promover... Está bem que é promover a cultura portuguesa, isso está tudo certo. Mas não é gastar o dinheiro para ajudar os portugueses que estão no estrangeiro a ficarem lá. A sentirem-se em casa fora. Porque estamos a gastar dinheiro e não temos retorno nenhum. Isto é, em termos de estratégia de salvação nacional, dizem eles que querem salvar Portugal, uma estratégia de salvação nacional completamente contrária. Chacina Portugal. Exato, isso é chacinar Portugal. Que é, já temos pouco dinheiro cá e temos muito português lá fora. Então é tirar mais dinheiro cá para deixar... Epá, não faz sentido. Isto é ridículo. Bom, e vamos andar, porque senão podia estar aqui a tarde Eu acho toda. que é melhor escolher os mais 2 ou 3 principais, que é para... Não, o resto vai ser tal. Mas assim não dá para aprofundar nada. Eu preferia que aprofundássemos um pouco mais. Tá, mas só temos agora para falar sobre isto. Não vamos voltar a falar do programa desta Então gente. vá. Capítulo 10. Defesa. Nada a assinalar, além da ausência de referência ao serviço militar obrigatório. Pois, ainda não ganharam essa coragem. Pois não, porque eles... e o voto dos jovens, os jovens não querem, porque a maior parte dos jovens até faria o serviço militar obrigatório se tivesse incorporado no programa curricular do 12º ano. Exatamente. Ou se o Ronaldo lhes dissesse para ir. Pronto. Agora, eu sei que há muita gente que não vai, mesmo gente que não tem interesse em seguir a carreira militar, mas que não faz o serviço militar, porque interfere nos estudos, basicamente. Claro, entre o Portanto, secundário e a faculdade. se estivesse incorporado no currículo do 12º ano, não haveria esse Eu acho problema. que era Mas pronto, perfeito. eles têm medo de afugentar o voto dos jovens, porque acham que os jovens, ninguém quer servir a pátria de forma nenhuma. Enfim. Capítulo 11. Soberania. Aqui é metade está bem, metade está péssimo. Então, A metade que está bem. Posição antifederalista da União Europeia. exato, Ok, concordamos. muito bem. Grande problema. Insistem no alinhamento total com os interesses dos Estados Unidos da América e no atlantismo do Atlântico Norte. Talvez isso nos diga alguma coisa sobre quem os financia. É muito triste um partido que diz que é soberanista. Eles não dizem que são, nós é que dizemos. Eles às vezes assumem. Lá está, uns dias assumem uma coisa, outros dias assumem outra. Quando nós estivermos mais virais, quando nós estamos mais virais, logo se lembram que são soberanistas. Pois claro. Só que aqui eles mostram que se alguma vez pensarem em ser soberanistas, não são. Porque como é que podem ser soberanistas afirmando e reafirmando que Portugal deve manter-se neste arranjo geopolítico que é anti-soberanista? Pois. Next. Capítulo 12. Administração Pública. As propostas aqui são fundamentalmente generalistas. Exceto a utilização da tecnologia blockchain, que achei interessante, mas não especificam, portanto, isto é
Parece que também puseram aqui para parecer que tinham alguma coisa a dizer sobre a administração pública, para ver se captavam votos funcionários públicos. Não parece que seja assim. Bom, capítulo 13, tributação. Se eu for pegar nas medidas individualmente, eu vou dizer, esta medida é boa, esta medida é boa, tal, até ao fim, praticamente. O problema, no conjunto, vai ser um buraco nas finanças públicas brutal. E, infelizmente, como ainda temos um Estado que está demasiado imiscuído na economia, isto ia criar mais que uma recessão, uma depressão. Que horror. Durante não sei quanto tempo. Portanto, o caminho não é o choque fiscal a todos os níveis como o Chega propõe. Tem de haver, exato, uma reavaliação da nossa estrutura fiscal, mas o choque fiscal, como eles propõem, mais ou aumento de despesas, seria desastroso. Sim, é que é menos impostos e depois aumentar as despesas em tudo o resto. Não há como. Não há como. Isto, como é que se pode achar que isto é uma forma racional de propor uma alternativa de governo? Não é? Olha, tu não vais nem a meio e tu vais ter mesmo de escolher duas ou três. Isto depois fica mais rápido. Capítulo 14, Economia. Muita ênfase é naquilo que Olha, nessa que querem. Tem copy-paste do nosso, vão ver sobre os criptoativos. Muita ênfase naquilo que querem, mas muito pouco naquilo que o Estado pode realmente fazer. É mais dito wishful thinking do que propriamente um programa. Portanto, eles não dizem vamos fazer isto e aquilo. É tipo, queremos que aconteça. Olha, sim. Boa. Está bem. Capítulo 15. Muita coisa. Infraestruturas. Aqui, nada a assinalar, além do, sim, mas eles não pendor despesista. Mas eles não falam de um problema grave que é relativamente ao trânsito na IC19 e na VCI no Porto, que eu acho que devia ser tido como também prioridade. Mas para eles é mais importante gastar dinheiro. Não são eles que andam lá, não são eles que conduzem todos os dias de manhã para ali. Realmente muitos têm chofer. Exato. Ou vivem em Lisboa. Capítulo 16, habitação. Também é ok no geral. Eles têm uma outra medida que, nomeadamente a isenção de IMT e do alargamento de uma data de isenções nas compras de casas até aos 40 anos. E dado que neste momento não há grande alteração na oferta, isto só ia fazer subir ainda mais o preço das casas. Pois, era mesmo isso que eu ia dizer. Ok, desculpa. E também a garantia estatal que eles querem expandir. Exatamente, a 0% de juros, sim. Portanto, isso é... Claro que isto é muito bom para quem compra, mas ou para quem está nesta situação. As casas vão ficar muito caras. Mas as casas ficam mais caras porque se mais gente pode comprar, se mais gente tem poder de compra para poder oferecer, fazer ofertas, os preços sobem. Sim, mas eles depois podiam argumentar, mas também temos aí propostas para aumento da oferta. E é uma proposta que é exatamente igual à do Nova Direita, que é desburocratizar. Como é que nós temos? Não é só desburocratizar. Não, também tinha outras como criar incentivos. Diminuir o IVA na construção, por exemplo. Eles também têm isso. Sim, portanto, até aí todos concordamos. Sim, este capítulo, no geral, tirando o aumento da procura. Sim, tirando o aumento da procura, o aumento da oferta até está aceitável. Sim. Capítulo 17, agricultura. Nada a assinalar. Também não são coisas... São coisas inócuas, no geral. Uma ou outra até fazem sentido. Capítulo 18, saúde. Eles propõem imensas medidas, só que ficam aquém de propor uma reforma de fundo, que é cada vez mais urgente, porque temos uma população cada vez mais envelhecida. Portanto, as despesas com a saúde vão ser uma parte cada vez maior do PIB, e estar a imputar isto a uma população que cada vez mais tem dependentes em relação àqueles que estão a trabalhar, não é olhar para a frente. Novamente. Parece que eu estou-me a repetir, mas é subjacente a todo este programa, é falta de visão em frente. E uma coisa que temos de fazer é fazer com que o sistema privado entre cada vez mais. Porque o sistema público, como vemos, está a colapsar, tem cada vez menos dinheiro, e mesmo que aumentemos o investimento, vai ter que se buscar a algum lado. Portanto, temos de trocar esse sistema por um que obrigue os portugueses a pagar menos. Não há tempo. Sim. Escolhe uma. Faltam quase metade. Só o tempo que demorámos a chegar a metade foram 25 minutos. Não há tempo. Escolhe. Ainda faltam poucas, vá. Faltam poucas. Faltam trabalho. Capítulo este é eleitoralista, é apoiar medidas generalistas e invocar o nome de algumas profissões para ver se captam os votos. Capítulo 20, segurança social, nada a assinalar, além da noção da pensão mínima, que se trata de um pesadelo burocrático, porque se eu trabalhei 5 anos num sítio qualquer, vou receber uma pensão de 50 euros. Se sou obrigado a aumentar para uma pensão mínima equivalente ao serviço, ao salário mínimo, de repente tenho que receber 800 e... Quanto é que está hoje em dia? Não sei. 870. Em vez de receber só 50. Bom, burocraticamente, isto é um pesadelo. Bom, os capítulos 21 e 22, bem-estar animal e ambiente, é o PAN Light. É o PAN Light, porque é a influência da senhora deputada Cristina Rodrigues. Mais nada.
e só propõe coisas que já se fazem ou que já estão previstas. Portanto, isto é mesmo completamente desnecessário. Capítulo 23, energia. Aqui o que tenho a dizer mais importante é que roubaram a nossa ideia da produção de energia nuclear. A sério? Tá Roubaram aí? completamente. Eu não li essa parte. E também não fazem nenhuma menção à soberanização da REN, que é uma infraestrutura crítica nacional. É verdade, o que Portanto, nós fazemos. Aqui podiam ter ido muito além, e não foram, porque lá está, não conseguem. 24, comunicação social. Aqui são medidas incompatíveis com os objetivos que definem, que eles querem que o jornalismo seja mais independente, mas pretendem financiar os meios de comunicação social. Como é que isto é compatível? Não sei, porque provavelmente não é. 25, cultura. Falam da importância da cultura portuguesa, mas caem naquela armadilha que todos os partidos caem, ou quase todos, que é querer financiar iniciativas que são ditas como culturais, mas que não têm gente suficiente interessada nelas. Portanto, isto não é apoiar a cultura. Se a cultura não é consumida por ninguém, não é cultura, não tem que ser apoiada. Ponto final. Capítulo 26, desporto. Completamente inócuo, nada particularmente interessante. 27, capítulo 27, Constituição. Tem uma outra medida que é interessante, mas que se dilui no meio de tantas que são simplesmente de populismo, porque não obedecem a uma lógica de conjunto ou uma visão panorâmica. Portanto, aqui não há nada que se destaque positivamente. Capítulo 28, regiões autónomas. É maioritariamente mau, porque, apesar de dizerem que são contra, propõem para as regiões autónomas uma espécie de antecâmara para a regionalização. Opa, por amor de Deus. Eles dizem que querem, são a favor do caráter unitário do Estado e não sei o quê, mas dão uma volta que é para ver se captam o voto daquela malta das regiões autónomas que é mais tipo, não, nós queremos... Mas já são regiões autónomas, querem mais Exato. o quê? Enfim. Enfim. É enfim mesmo. Capítulo 29, autarquias. Não há aqui Falam nenhuma... da desagregação? Não. Pois nós eu acho que Nem nós da falamos. agregação, nem da desagregação. Nós falamos da agregação, de novo, acho eu. Só que eles não têm nenhuma proposta que seja particularmente interessante. E ainda por cima, não falam daquilo que é um problema gigante em Portugal, que é a proliferação de pequenos poderes locais, que são um dos maiores entraves ao desenvolvimento económico do país. PDMs. Perderam essa oportunidade, porque acho que já estão a pensar nas eleições autárquicas, Exato. por isso é que estão com esta conversa, mas se tivessem coragem, se estivessem realmente interessados na reforma a fundo do país, tinham falado disso. Não falaram. E por 30, fim, vá. acaba no capítulo 30, que é o da coesão territorial, que é um capítulo de reciclagem de propostas. Não tem aqui nada de novo. Em relação aos anteriores. Repetem imensas. Eu acho que só puseram isto que é para ter 30 capítulos para ser redondo. Mais nada. Ok. Bom, isto foi um bocadinho a sapar. Então, teve que ser. Talvez seria São interessante... 300 páginas. Sim, talvez seria interessante nós fazermos, sei lá, um direto, ou assim, pudéssemos falar mais à vontade e com calma e aprofundar estas e outras medidas que O fossem. problema é logístico. Fazemos O problema é diretos. logístico, exato. Mas, bom, espero que tenham apanhado alguma coisa, espero que tenham gostado. E que tenham percebido porque é que o Chega não é de confiança e que não se pode confiar no Chega para ter uma ideia de governo de Portugal que seja racional, útil e do interesse dos portugueses. E a longo prazo. Bom, com isto terminamos mais um episódio de Casal Moderno. Nós voltamos para a semana, mesmo dia, à mesma hora. De quem é que iremos falar para a semana? Fiquem atentos e descubram. Tchau! No way.